Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Zácaro. Estamos aqui novamente para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre função exponencial. Gostaria primeiramente me desculpar, pelos ruídos externos que vão aparecer no decorrer dessa aula, porque eu estou ministrando online essa aula. Então estou na minha residência e pode ser que apareça de fundo sons ambientes diferentes do que a gente vai estar falando aqui. Então, mais uma vez, eu peço desculpa por isso. E hoje a gente vai falar sobre função exponencial, muito utilizada em vários segmentos, em várias situações, para a gente poder ter precisão nos dados que levantamos. Mais para frente vamos mostrar as áreas que são utilizadas da função exponencial, né? Mas podemos já estar falando sobre essas áreas, né? É muito utilizada em matemática financeira, em situações de juros, até vamos ver os exercícios mais para frente sobre financiamento de residência, de imóveis, que são muito utilizados hoje por todo mundo. E a função exponencial é uma área muito importante, é uma matéria muito importante na matemática. Vamos lá? O que são funções exponenciais? É aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Então, assim, são todos sempre o expoente é uma incógnita. Isso é considerado uma função exponencial. Então a gente pode ver uns exemplos. Função de x é igual a 4x. A gente vê que o x é uma incógnita, então ela é considerada uma função exponencial. F de x é igual a 0,1 entre parênteses elevado a x. Não sabemos qual é esse expoente, então é uma incógnita. Então ela também é considerada uma função exponencial. E o outro exemplo é a função de x, que é igual a 2/3 elevado a x. E uma particularidade, uma das características dessas funções é que a base não pode ser negativa nem igual a zero. Por que isso? Porque essas restrições, pois se 1 elevado a qualquer número é igual a 1 e 0 elevado a qualquer número é igual a zero. Então, essas duas restrições não podem ser consideradas funções exponenciais. Então, vamos dar um exemplo aqui, na base que pode ser negativa, que não pode ser negativa e nem igual a zero. Por exemplo, se a base for menos 2 com um expoente de meio, a gente pode utilizando a propriedade da potenciação, né, que vai fazer com que a raiz quadrada de número negativo, que é um caso inexistente, entendeu? Então é das restrições das funções exponenciais, a base não pode ser negativa e nem igual a zero. E essas funções exponenciais também têm algumas características. Ela é utilizada para descrever e modelar comportamentos de várias situações do nosso dia a dia, como eu falei anteriormente, né? E alguns exemplos que a gente pode citar agora são a matemática financeira, que eu já citei, situações de juros compostos, quando a gente vai fazer um investimento, a reprodução de culturas de bactérias também é muito utilizada, a função exponencial. E até mesmo hoje em dia, devido a essa pandemia, para comportamento de novos casos de Covid. As funções exponenciais são usadas para levantar dados dessas situações diárias. E vamos falar sobre os gráficos da função exponencial. Na função exponencial, a base é sempre maior que zero. Como a gente viu, se a base for zero, o expoente será zero também, independente de qual valor seja. Então, portanto, a função terá sempre imagem positiva, que a gente pode ver no gráfico
ela sempre atua no segundo e primeiro e segundo quadrante. E o terceiro e quarto quadrante, que são considerados números negativos, que são os que estão aqui embaixo, ó, os que estão aqui abaixo do eixo X, eles não vão aparecer gráficos da função exponencial. E os tipos da função exponencial? Nós podemos dizer que são dois tipos, são dois casos de funções exponenciais. O primeiro caso é a função crescente e o segundo caso, o decrescente. O gráfico da função crescente é quando a base é um número maior do que 1, quando o A foi maior do que 1, né? O A sendo a base, ele tem que ser maior que 1. Ele sendo maior que 1, ele será uma função crescente. Nesse caso, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Então, quanto maior for o valor de x, maior será o valor de y. O gráfico está aumentando. E na função decrescente é quando a base é um número maior que 0 e menor que 1. Quando o A for menor que 0 e menor que 1. Caso seja decrescente, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Então a gente pode ver aqui pela linha vermelha que quanto maior for o valor de x correndo ao gráfico, menor será o valor de y, perdão. Aqui no caso o valor de x nem aparece, ele foge do gráfico. Mas a gente pode ver que no valor de y, a linha vermelha aqui, que considera o principal, ele passa pelo número 1, que é o menor valor de y. Então, vamos exercitar um pouco. Vamos exercitar com dois exercícios seguidos. Esses exercícios vão falar sobre rendimentos, investimentos que nós hoje em dia sempre buscamos, né? Então vamos lá, vamos ver o que o exercício fala. Um jogador da Mega Sena ganhou sozinho R$1 milhão. Que beleza, hein? Que sonho! Ele pretende aplicar todo esse dinheiro na poupança, com um rendimento de 10% ao mês. Considerando que ele irá sacar esse dinheiro somente após um ano, ou seja, daqui a 12 meses dessa aplicação, quanto dinheiro ele terá? Ele terá até lá, né? Então ele tem R$1 milhão e está feliz e quer aplicá-lo. Quer aplicar esse dinheiro em algum lugar, algum rendimento. Ele viu que a poupança estava rendendo bem e a 10% ao mês. E ele falou, nossa, é vantajoso, então eu vou aplicar esse dinheiro. E quer sacar esse dinheiro somente depois de 12 meses. Quanto dinheiro ele terá até lá, né? Vamos ver no final dessa aplicação. Então a função é o total de dinheiro que terá daqui a um ano. Então a gente não sabe ainda, né? Ele vai resgatar esse dinheiro só daqui a 12 meses. O A, que é igual a base, né? É igual ao rendimento mensal somado ao valor inicial. Então vamos lá. O rendimento da poupança, que é 10% ao mês, que é mais 100% do valor, que é 1 milhão, né? Que seria 0,1, que é em casos decimal, 10% em caso decimal, mais 1, que é considerado 100%, e dá um fator de 1,1. E o x, que é o expoente, que seria o número de meses. Então, como a aplicação é equivalente a um ano, então esse x, que é o expoente, será de 12 meses. Então, vamos lá. A função é 1 milhão vezes a base elevada ao expoente. A gente sabe que a base a gente achou, é o fator, a gente viu no slide anterior, é o fator, é o rendimento, somado ao valor inicial, elevado ao número de meses de aplicação, que seria 12 meses, né? Então vamos lá. Na função 1 milhão vezes 1,112, que é 1,1 elevado a 12, 12avos,
elevado a 12, que equivale ao valor de meses que o dinheiro está sendo aplicado. E essa função seria 1 milhão vezes esse valor, daria 3,138 vezes 1 milhão. A função, o que é o valor total de rendimento, vai dar para ele, nesse ótimo rendimento da poupança, quem dera se fosse realidade isso, hein? 10% ao mês, as pessoas não iam deixar de investir em poupança. A função final seria 3.138.000. Então, ó, a conclusão, após um ano de aplicação, o apostador terá 3.138.000 reais. Então, ele ia ter uma vantagem enorme, poderia viver de renda para o resto da vida. Vamos fazer agora mais um, semelhante a esse. Exercício 2. Agora, uma compra de imóvel, que são condições e situações corriqueiras do dia a dia, que a gente pode usar as funções exponenciais. Então, um casal novo, acabou de casar, feliz da vida, resolveu comprar uma casa no valor de 350 mil. Na cidade deles, próximo à família, eles estavam muito felizes. Como não possuíam dinheiro para pagar à vista, fizeram um financiamento de 200 mil reais. Os juros do financiamento são de 20% ao ano. Eles pretendem pagar a casa em 10 anos. Qual será o valor final do financiamento da casa? É uma situação bem real hoje em dia. É uma situação que todos os dias acontece. Pessoas comprando imóvel, financiando. Então, a gente pode estar usando a função exponencial para uma coisa que é muito comum hoje. Então, a função é o valor total a ser pago pelo financiamento daqui a 10 anos. Nós vamos descobrir qual é essa função. Que é a base, é igual ao juros anual somado ao valor inicial, exatamente como o exercício anterior. Isso seria 20%, que é o juros anual, mais 100%, que é o valor, que seria em números decimais de 0,2 mais 1, equivalente a 100%, e 0,2 equivalente a 20, que seria igual a um fator de 1,2. E o x, que é o expoente, é o período de financiamento, que é dado em anos. Então vamos lá. Então a gente já tem todos os dados para realizar o exercício. Só lembrando que a função sempre será o valor final, né, que você quer chegar. Então nós temos a base aqui, que é mas recapitulando, o juros anual somado ao valor inicial, 20% mais 100% do valor, que dá um fator de multiplicação de 1,2, vezes elevado ao expoente, que é o período de financiamento, que no caso do exercício são 10 meses. Então, vamos lá. A gente tem a função, que é igual a 200 mil, que foi o dinheiro que ele pegou, vezes 1,2 elevado a 10. Esse 10 aqui, ele está 1,2 elevado a décima potência, que o 10 é referente ao número de tempo que será financiado. O 10 era para estar acima, mas saiu por um erro de configuração. Então esse 10 aqui, ó, ele é o expoente da base, que a base é o fator de multiplicação aqui de 1,2, que é referente aos 20% dos juros mais os 100% do dinheiro aplicado, certo? E o expoente, que seria o 10, que era para estar aqui em um menor tamanho, por erro de configuração saiu aqui como se fosse um caso decimais, mas não é, tá, gente? Então é 1,2 elevado à décima potência, que é o período de financiamento, entendeu? 10 anos aqui, ó. Ok? Então é 1,2 elevado à décima potência. Então é 200 mil que ele pegou de dinheiro, multiplicado pelo 1,2, fator de multiplicação, elevado à décima potência, que é o expoente, que seria a nossa incógnita antes.
Então daria 200 mil, que é o valor, vezes esse 1,2 elevado à décima potência, dá 6,192. Então ele vai pegar esse valor de 200 mil e vai multiplicar por esse fator de multiplicação, 6,192. E a função dá 1,238400. Ou seja, após 10 anos, o valor pago pelo financiamento será de R$ 1.238.400. Então é um valor altíssimo para um financiamento, hein? Para uma casa de 350 mil. Então viu como se nós soubermos aplicar a função exponencial, é possível nós identificarmos os problemas, né? Olha para você ver, você financia uma casa de 350 mil e vai pagar 3 vezes mais ela. Então, se soubendo aplicar a função exponencial em contas que nós nos deparamos no dia a dia, a gente vai conseguir, né, solucionar vários problemas. Tá ok, gente? Então, vou mandar mais exercícios. A princípio foi isso. Foi 2 exercícios simples de função exponencial para que a gente possa exercitar isso com exemplos que a gente vê diariamente acontecendo, ou até a gente já tenha passado por isso, semelhante. Então, fica aí meu agradecimento. Qualquer dúvida, podemos me mande mensagem, a gente vai conversando. E muito obrigado por essa aula, pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. Um abraço.